Essas imagens são de um treino do Flamengo em 1973. A Galo era o técnico, Paulo César Caju jogava no ataque e faria naquele ano o gol da até então última vitória sobre o Vasco em São Januário. 44 anos depois, Everton, de cabeça, completou bonita jogada de Everton Ribeiro e encerrou esse jejum rubro-negro. Seria mais uma daquelas histórias que entram para o folclore do futebol, viram papo de botequim nessa segunda-feira pós-rodada. Mas não era sobre o gol que Everton falava quando o jogo acabou. Isso aí é perigoso. Ali no meio ali acho que tem a criança. É triste demais. Triste mesmo ter que reportar cenas assim, quando a missão era falar de futebol, de um dos maiores clássicos do nosso futebol. Depois do jogo o clima é de tensão em São Januário. Torcedores do Vasco, vem Lucas, por favor. Não corre risco, começam a tirar rojões dentro de campo. A imprensa, os jogadores do Flamengo precisam ficar no centro do campo protegidos. Há inclusive uma ameaça de invasão. Para conter essas tentativas, a Polícia Militar lançou mão de bombas de gás e balas de borracha. Tudo relatado na súmula da partida pelo árbitro Anderson Daronco. Nesse momento, os jogadores do Flamengo e nós, jornalistas, também está até difícil de falar um pouquinho, porque o spray de pimenta lançado na arquibancada chegou aqui ao gramado. Tá difícil, né, Rodinei? Pô, acho que agora vem spray de pimenta aqui, velho. Tá acho que veio, eu tô sentindo também. Tá maluco? Só quero chegar em casa em paz, dar um beijo na minha esposa, agradecer a Deus por essa vitória, porque isso não pode acontecer no futebol não, cara. As explosões se sucediam. Alguns torcedores buscaram proteção nas cabines de rádio e TV. Depois de 20 minutos, os jogadores do Flamengo conseguiram descer correndo para o vestiário. Ficou no campo tudo aquilo que foi atirado das arquibancadas. Esse é um pedido meu formal de desculpas, não aos vândalos que fizeram isso, mas a torcida do Vasco, a imensa torcida do Vasco, que presenciou essas cenas lamentáveis, e também aos outros torcedores. Além do pedido de desculpas, a diretoria viu motivação política no que chamou de atos premeditados. E normalmente essas coisas são financiadas por alguém, que eu não sei quem, mas deve ter. Mas que é grupo político, você não tem a dúvida. Enquanto isso, do lado de fora havia confrontos entre policiais e torcedores. O vascaíno de 27 anos foi morto por um tiro. Davi Rocha Lopes, levado ao hospital Souza Aguiar no centro, não resistiu. Numa rede social, Davi aparecia exibindo símbolos de uma torcida organizada. A família diz desconhecer essa ligação. No momento eu não sei que ele participaria de alguma torcida organizada, entendeu? Aí disso eu não sei, eu não posso nem estar informando que eu não sei se ele participaria de torcida organizada. A Polícia Militar divulgou nota em que informa que um procedimento interno foi instaurado para apurar os acontecimentos que levaram à morte de Davi e que aguarda a perícia da Polícia Civil. A nota diz ainda que mais de 400 homens teriam sido deslocados para dentro e fora de São Januário, que policiais foram atacados com pedras e garrafas do lado de fora, que a confusão envolveu torcidas organizadas do Vasco, que o Vasco cumpriu o previsto para assegurar a realização do evento, mas afirmou que a responsabilidade sobre a revista de torcedores na entrada é do clube, que a polícia só supervisiona essa revista. Esse texto foi publicado ontem e contradiz o que disse no sábado o presidente do Vasco, Eurico Miranda. Explicar que a revista foi mal feita. E a revista não é do Vasco, a revista é da PM. O Vasco também, por nota, disse que algumas autoridades se pronunciaram com ilações e hipóteses. Voltou a defender a segurança de São Januário e a afirmar que o clube nunca se eximiu de responsabilidades e sempre cumpriu todas as determinações para a realização de partidas de futebol. Conversamos com um torcedor que esteve no sábado em São Januário, mas não quis se identificar. Ele falou o que viu no estádio e como foi feita a revista na entrada. Criança que fica traumatizada, várias crianças lá no estádio, senhoras de idade, tipo, pra quem foi aquele show? Pra quem foi aquela revolta? O que resolveu? A revista era com a PM, mas
A gente está acostumado com o estádio, sabe que a revista e nada é quase a mesma coisa. Em São Januário, eu lembro de algumas vezes ter sido com studers, mas sempre com a supervisão da PM em frente. Mas a maioria das vezes é com a PM. Hoje de manhã, o porta-voz da PM, Major Ivan Blais, falou ao Bom Dia Rio. Estamos falando de um evento privado, portanto, há necessidade de termos ali funcionários civis dos clubes, dos órgãos envolvidos, atuando diretamente na segurança e na revista, cabendo à Polícia Militar a supervisão e o suporte operacional nesses casos. Quanto a isso, não há dúvida, isso já é uma prática comum. Sem dúvida nenhuma, a responsabilidade é do clube que cedia o jogo. O Ministério Público também quer entender como tantos artefatos explosivos entraram no estádio e pede a interdição de São Januário, além de insistir na aplicação de mais medidas de segurança. O estádio de São Januário, um estádio extremamente tradicional, tem sido alvo de constantes conflitos entre torcidas vascaínas, e isso tem se destacado ao longo desse Campeonato Brasileiro. Essa possibilidade, então, dessas bombas terem entrado por outros meios, que não foram pelos próprios torcedores. A possibilidade dos artefatos explosivos terem entrado no estádio antes do início da partida é uma possibilidade real. A própria forma de controle de acesso do público ao estádio, e aí já entraria já na questão da biometria, de tornar efetiva a proibição que já recai sobre vários desses torcedores que se envolveram anteriormente com confrontos entre organizadas. No âmbito esportivo, o STJD deve denunciar o clube ainda hoje por desordem e violência em praça esportiva. Independentemente da culpa ou da negligência, seja da polícia, seja do que for, a falha na segurança faz com que o clube seja punido. Como o Vasco também será julgado por distúrbios no jogo contra o Corinthians, a punição deve ser severa, com perda de no mínimo 10 mandos de campo. Ontem pela manhã, São Januário ainda tinha muitos sinais da batalha campal e recebeu uma partida pelo Campeonato Carioca Sub-20. O Vasco derrotou o Botafogo por 2-1 e vai fazer a final do estadual contra o Flamengo. Não se sabe quando vai acontecer o próximo jogo na Colina Histórica. O fim de semana foi de tristeza para quem está acostumado a frequentar São Januário. Os caras estão lá, estão com cara limpa, estão em cima do alambrado, rosto limpo, jogando bomba. Por que a gente tem que se privar de ir ao estádio, de curtir o jogo, de apoiar o nosso time, de ir dentro do nosso estádio? Agora o Vasco vai perder o mando de campo, é óbvio que vai perder. E por que o clube sofre, por que o torcedor sofre e você tem livre acesso a tudo? Boa tarde para você. Você está ouvindo aí a música da Fernanda Abreu, Torcer pela Paz. A gente tem que torcer pela paz e tem que cobrar que se trabalhe pela paz também, por exemplo, acabando com a impunidade quando guerras como essa acontecem num estádio de futebol, né? Muito triste. Daqui a pouco a gente vai falar